página. A mensagem inspirada no livro de Lamentações, escrito pelo próprio profeta Jeremias, capítulo 3, do verso 19 ao 24. Um texto numa versão muito atualizada. Jeremias externa a sua alma. Jeremias abre para todos uma realidade que ele estava vivendo e uma realidade que ele decide mudar. Aqui o profeta está desanimado, o profeta está angustiado, completamente abatido. O profeta Jeremias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Mas ele era ser humano assim como eu e você. E os bastidores desse livro de Lamentações foi escrito num contexto de morte e destruição. Aqui o pano de fundo é a destruição de Jerusalém. Cerca de 580 anos antes da chegada de Jesus na terra, Nabucodonosor, o rei, ele invade Jerusalém, o rei da Babilônia, destrói toda Jerusalém e leva escravo aqueles que eram moradores de Jerusalém. Muito semelhante à realidade que nós estamos assistindo acontecer. Um exército inimigo entra, destrói e leva cativo, leva como refém algumas pessoas. E lá no meio estava esse jovem chamado Jeremias. Foi levado cativo, escravo. E ele é inserido nessa circunstância de dor, de falta de paz, de tormento. Ele foi inserido em uma situação que não pediu e nem planejou. Quantos de nós não somos inseridos em circunstâncias da nossa vida que a gente nunca pensou, nunca esperou, mas quando a gente abre os olhos, nós estamos no meio de um problema, no meio de uma circunstância que gera lamento, angústia, abatimento sobre a nossa alma. Aqui você vê a descrição de um homem praticamente arruinado, espiritualmente e emocionalmente falido. Aqui você vê o discurso de um homem que estava olhando ao seu redor e só vendo ruínas. Quem pode achar que vai escapar do rei Nabucodonosor, que destruiu toda Jerusalém e levou para a Babilônia como escravo? Quem pode pensar que você vai se livrar de uma situação como essa? Nós estamos vendo aí a mídia falando sobre um grupo extremista que entra em Israel e leva pessoas, famílias que não tem nada a ver, mas são incluídas em uma circunstância, leva-se como refém e se coloca essas pessoas na frente como escudo. Um escudo humano na frente de uma batalha. Quem pode achar que vai escapar, irmãos? Assim foi Jeremias na mesma circunstância, só que 2.500 anos atrás. E aí Jeremias, ele abre a sua alma e o seu coração, dizendo exatamente essas palavras que nós lemos. Só que Jeremias, quando escreve, ele estava vivendo um novo tempo de Deus. Jeremias, quando escreve, ele estava exatamente de posse de um novo ciclo, de posse de uma nova estação, vivendo um novo tempo em Deus. E aí ele diz, eu nunca vou esquecer do tempo que eu sofri, eu nunca vou esquecer do gosto das cinzas que eu experimentei, eu nunca vou esquecer do veneno que eu tive que engolir quando eu estava vivendo em um tempo muito difícil da minha vida. Ele é como se eu estivesse no fundo de um poço. Quem daqui já chegou numa situação em que você olha e diz assim, não tem mais saída? Quem daqui já experimentou como se estivesse literalmente no fundo do poço, em que você olha para um lado, olha para o outro, olha para baixo e não encontra esperança de mudança? Você sabe muito bem, se você já passou por isso, como é angustiante para a alma de um ser humano se deparar com circunstâncias assim. Só que aí Jeremias, ele vem com palavras que 2.500 anos depois nos dá esperança, nos dá ânimo, nos dá alegria,
nos dá expectativa de que Deus vai mudar essa história, de que Deus pode mudar o nosso quadro. O nosso Deus pode fazer do ontem o nunca. O nosso Deus pode fazer de histórias velhas novas histórias. O nosso Deus pode fazer de uma ruína uma glória, porque Deus, Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância. Seu passado não pode ter tanta força assim no ponto de comprometer o seu futuro. O seu passado não pode ter tanta influência assim ao ponto de desgraçar um plano que Deus tem para a sua vida. Deus tinha um recomeço para o seu povo. Mesmo na Babilônia, escravo do rei Nabucodonosor, Deus tinha um plano para recomeçar a história do seu povo. Deus tinha um plano de reposicionar o seu povo. Mas o que era preciso fazer? Era preciso virar a página. Diga a essa pessoa que está ao seu lado, por favor, nessa noite, diga assim: chega uma hora que é preciso virar a página. Diga mais uma vez a ela, diga assim: chega um momento da sua vida que é preciso você virar a página. Toda celebração de aniversário é um convite para se virar a página. Por quê? Porque se começa um novo ciclo, um novo ano. E quem entra, escute isso, irmãos, quem entra em uma nova estação precisa estar aberto para escrever uma nova história. Deus vai escrever uma nova história sobre a sua vida. Deus vai escrever novas histórias de pessoas que estão aqui nessa noite. Se prepare, porque uma nova estação vai incluir você. Você não vai pedir, Deus vai te enxertar. Você não vai pedir, Deus vai te empurrar. Você não vai pedir, Deus vai te chamar para você entrar numa nova estação. Mas parece um chavão quando a gente diz: não se entra no novo e vê no velho. E de fato é, irmãos. Todo Réveillon, dia 31, quando você está nos últimos minutos, você tem aquela expectativa: vai entrar um novo ano, vai entrar um novo ano, então eu vou viver coisas novas, eu quero deixar o velho para trás. Você vai até na praia e dá 7 pulinhos na onda, achando que vai mudar a sua vida. Você se veste de branco no Réveillon, achando que vai trazer. Você se veste de amarelo, achando que você vai ficar. Você se veste de verde, achando que... Olha para essa pessoa e diz assim: deixa de tua bobagem, que nada disso adianta. Diga a ela assim: o que adianta é você colocar nas mãos do Senhor o teu novo ciclo, a nova estação que está diante dos seus olhos. Porque eu conheço pessoas que viraram o ano de branco e viveram um ano cheio de guerra. Conheço pessoas que viraram o ano de amarelo e foi o ano mais difícil financeiramente. Então balança essa pessoa aí, irmão, em nome de Jesus. Balança esse crente pentecostal aí. Diga assim: você está acordado aí, você está vivo aí, Deus está falando com você. Diga assim: olha, não adianta você se prender às coisas dessa terra. O que você precisa verdadeiramente é ouvir a voz do Senhor dizendo para você nessa noite: vire a página, vire a página, vire a página, vire a página, vire a página. Se prepare, porque Deus vai escrever uma nova história sobre a sua vida e a sua casa. Se você crê, dê um glória a Deus aí. Deus tinha um recomeço para o seu povo, irmãos. Deus tem um recomeço para você. Deus tem um recomeço para a sua vida. Quantas histórias a gente não conhece de recomeços? Eu passei 15 anos da minha vida dando aula como personal trainer. Você olha para mim hoje, às vezes nem parece, mas eu era. E um dos meus clientes, das minhas clientes, era muito bem casado, uma juíza, bem sucedida na cidade. E além de personal, você também é terapeuta, porque você escuta as histórias, você aconselha, você chora junto, E aí uma crise no casamento, ela chegava para a aula, ela falava, compartilhava, eu aconselhava. Chegou um dia que ela chegou chorando, dizendo assim: acabou, uma história de 30 anos de casada, acabou-se. Eu disse: não faça isso, não largue a sua família. Ela disse: não tem mais jeito, eu não quero mais saber desse homem. Acabou-se o casamento. Até no cartório foram lá e assinaram o divórcio. Passou 5 anos, irmão. Diga assim: 5 anos. 5 anos passaram. E eu atendendo ela, 5 anos.
Chegou um dia que ela chegou diferente. Eu disse, eita, o que aconteceu? Ela disse, menino, tu não sabe? Eu disse, o que foi que houve? Eu estava deprimida e eu resolvi viajar. Eu disse, quando eu estou assim eu vou para ali, para Gravatar. Você foi para onde? Ela disse, eu fui para Paris. Aí e eu viajei. E tu não sabe, quando eu estava lá sentada, sozinha no restaurante, quem sentou do meu lado? Eu disse, quem? Pelo amor de Deus. Ela disse, fulano. Era o ex-marido, que 5 anos estava separado. Aí eu disse, e o que foi? Eu disse, foi. E tu não sabe. Ele me pediu em casamento de novo. Eu disse, o quê? Ela disse, debaixo da Torre Eiffel. A gente trocou alianças. E a gente está vivendo um mar de rosa. Eu disse, glória a Deus. 5 anos depois, eles casaram novamente. E hoje vive muito melhor do que o tempo que vivia antes. Olha para essa pessoa e diga assim, nada na sua vida está perdido. Porque assim, Deus é um Deus de recomeçar histórias. Obrigado, irmão. Foi? Obrigado, irmã. A história é uma bênção. Nada está perdido, amém? Você crê nisso? Jeremias estava lá, num ambiente, irmãos, onde não tinha esperança nenhuma. Mas o que a gente aprende aqui? O que precisa fazer? Tem momentos na nossa vida que a gente precisa virar a página. Se ela não vira a página de uma história falida, ela não está pronta para entrar numa história de bem-sucedida. Se você não virar a página de uma história falida da sua vida, você nunca estará pronto para viver uma história bem-sucedida em Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo vai te dar a coragem que você precisa. Porque tem gente que não tem coragem de virar a página. Mas hoje Ele vai te dar essa unção, vai te dar essa coragem para você virar a página de uma história de falência e começar a se preparar para uma história de abundância e de sucesso nas mãos do Senhor. O que precisa fazer? Primeira coisa, confie mais no que Deus faz. Confie mais no que Deus faz do que o que as pessoas fizeram com você. Desapegue do seu passado, irmãos. Quando se completa ano, a gente precisa desapegar de algumas coisas que ficaram para trás. Porque o convite do Senhor é uma nova estação, é um novo tempo. Você não pode avançar na construção da sua nova vida até que você se desfaça de uma vida passada. Livre-se das algemas do seu passado. Porque tem passados que se tornam algemas, que se tornam corrente nos nossos pés. E não nos deixa avançar, não nos deixa sair dessa estação. Olha o que Jeremias disse nesse texto. Eu lembro de tudo o que me aconteceu. Mas tem algo que eu desejo lembrar acima disso. Jeremias está dizendo que ele não vai esquecer das coisas que aconteceram, mas ele decide confiar mais no que Deus faz. Decidiu confiar mais no que Deus faz. Decidiu confiar mais no que Deus faz. Diz essa pessoa assim, olha, Deus é capaz de fazer além do que você já experimentou e já viveu. Virar a página de um tempo ruim, de um passado de erros, de um passado cheio de pecados, virar a página de uma falha que você teve, de uma destruição, é o convite do Senhor para a sua vida. Quantos não vivem sobrevivendo porque não conseguem perdoar o seu passado, não conseguem se perdoar pelo seu erro no passado? Confie, nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer, confie. O Deus da Bíblia é um Deus que faz o seu ontem nunca. É um Deus que faz o seu ontem nunca. Ele é o Senhor do tempo. 2 Pedro capítulo 3, verso 8 diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Deus pode mudar a sua história agora. Deus pode mudar a história da sua geração hoje. Para Deus 1000 anos, 1000 dias é como um dia. O único que está acima da época, Ele pode mudar
a sua vida em instantes. Ele consegue fazer a sua ficha ficar em branco hoje. Ele consegue fazer as páginas do seu passado tenebroso ficarem brancas. E você vai querer voltar lá na história da sua vida naquele dia, e você não vai encontrar nada no registro do livro de Deus, porque Deus, Ele não considera o seu passado de erro, Deus considera o seu futuro de glória. Mas tem muita gente presa às histórias passadas. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento a sua vida, o seu passado. Um Deus que pode fazer o que você viveu ontem se transformar em nada diante dos seus olhos. Você crê nisso? Você crê nisso? Então diz essa pessoa, está na hora de você confiar mais no que Deus faz. Diz a ela, está na hora de você confiar mais no que Deus faz. Do que confiar no que as pessoas fazem na sua direção, fazem por você. Confie no que Deus faz. Deus faz além. Confie no que Deus faz. Ele é poderoso para fazer. Ah, pastor, mas o senhor não conhece meu passado, não conhece meus erros. Eu já aprontei tanto, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Amém, glória a Deus. Se próprio Deus não quer saber, muito menos eu. Se o próprio Deus diz, ei, eu pego o teu passado de ruínas e lanço no mar do esquecimento. É porque Deus está dizendo que as páginas se tornam em branco para Ele. Então para de ficar olhando para trás, amém? Deus está dizendo a você nessa noite, a pessoas aqui, para de ficar remoendo algo que já passou. Vire a página e comece a escrever uma nova história. Seja no seu casamento, seja no seu relacionamento com a família, seja com seu pai e sua mãe, seja com seus irmãos de sangue, seja com vizinho ou vizinha, seja com quem for. Está na hora de você virar a página e começar a escrever uma nova história. Deus tem coisas novas para você. Deus tem um novo tempo para a sua vida, amém? Então Jeremias disse assim, olha, eu lembro de tudo o que aconteceu, mas se tem algo que eu desejo é lembrar do que Deus faz. Sabe o que você mais precisa hoje? É lembrar do que Deus faz e não do que você fez. É lembrar do que Deus faz e não do que fizeram com você. O que você mais precisa hoje é trazer à tua memória quem é o Senhor, o que Ele é capaz de fazer, as misericórdias que Ele tem sobre a sua vida, a graça do Senhor sobre você, o amor de Deus. Traga a sua memória isso, encha a sua mente com as verdades de Deus. E você vai ver as algemas se quebrarem, você vai ver os grilhões se arrebentarem, e você ser livre para prosperar no Senhor, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda Jesus aí, irmãos, por favor. Aleluia. Segundo, se entregue ao amor que refaz. Primeiro, confie mais no que Deus faz. Segundo, se entregue ao amor que refaz a sua história. Mesmo que todos te abandonem, Ele permanece com você. Mesmo que as pessoas que você quer que te amem não amem, Ele jamais vai deixar de te amar. Se entregue a esse amor que é capaz de curar você e de refazer a sua história. Todo ciclo virado da nossa vida é um convite para nós amadurecer. É por isso que o tempo vai passando e a gente vai se tornando mais maduro e experimentado. E a gente aprende a amar melhor e se amar melhor. Porque o amor, ele é sempre importante. E existe um amor que é incomparável, que é o amor de Deus por você. E o convite do Senhor é: se entregue a esse amor. Quando você se entrega a esse amor, você troca as suas vestes. Existiam vestes de cinzas, mas quando você se entrega a esse amor, o seu coração se enche de esperança. O que Jeremias estava dizendo? Ele dizia: eu experimentei na boca o gosto da cinza. Jeremias estava dizendo: eu passei tanto
pior dia da minha vida, os piores momentos da minha vida foram choro, foram dores, foram açoites, eu passei dias terríveis, eu senti o gosto da cinza. Jeremias estava dizendo, as minhas vestes eram vestes de luto e vestes cinzas. Mas no meio do seu discurso, Jeremias diz, ei, mas eu quero me lembrar que a minha melhor porção é o Senhor. Jeremias estava dizendo ainda que eu esteja com vestes de cinzas, mas o meu coração precisa estar cheio do amor de Deus, porque se o teu coração estiver cheio do amor de Deus, as tuas vestes serão trocadas. Ele estava dizendo, o que me fortalece, me anima, me encoraja, me capacita, é o amor do Senhor na minha direção. Deus está dizendo a você nessa hora que suporte os dias difíceis, suporte esse problema, suporte essa crise, suporte esse tempo, porque o melhor está por vir. Enxugue as suas lágrimas de um passado de erro, enxugue as suas lágrimas de um momento de dor. Pare de chorar por algo que já passou, troque as suas vestes. É um grande erro nós acharmos que somos perfeitos. Mas nós não podemos, irmãos, destruir o novo de Deus pelo ontem que nós passamos. Tem gente que entrega o seu futuro nas mãos de pessoas, quando deveria estar entregando nas mãos do Senhor. Não entregue nas mãos de pessoas o que só o Senhor faz por você. A superação que você precisa, a força que você precisa, o ânimo que você precisa, não está na mão de pessoas. Você precisa se entregar ao amor de Deus, que refaz o seu interior. Que se o seu interior for refeito, as suas vestes mudam. Quando alguém é curado, ele muda as suas vestes. Quando alguém é liberto, ele muda as suas vestes. Quando alguém é salvo, ele muda as suas vestes. Quando alguém é amado, ele muda as suas vestes. Olha para essa pessoa e diga assim, está na hora, balance ela aí, diga assim, está na hora de você deixar Deus tratar de você de dentro para fora, de dentro para fora. Diga assim, Deus quer curar a sua alma, Deus quer libertar o seu espírito, Deus quer mudar a sua estação, porque as suas vestes vão ser trocadas. Diga assim, olha, se prepare para mudar as suas vestes. Quantos não pensam, mas não dá mais tempo, pastor? Não tem mais condições nenhuma. Eu não tenho mais esperança de que isso vai mudar. Não tenho mais esperança de que essa pessoa vai se transformar. Não tenho mais esperança no meu casamento, na minha casa. Quantos não pensam assim? A esperança se foi, os recursos se esgotaram. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer a você nessa noite, eu trago à existência aquilo que ainda não existe. Romanos 4,17, a Bíblia diz, o Deus que dá vida aos mortos, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se elas já existissem. Ele chama à existência as coisas que não existem, mas que vai existir. Que vai existir. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Que você precisa conversar com o nada e você verá algo acontecer. Deus está dizendo, eu sou aquele que chama a existência algo que não existe como se já existisse. O que é isso? Conversar com nada que existe. Mas quando a gente conversa com nada que ainda não existe, Deus faz existir. Está na hora de você mudar as suas palavras para a realidade da sua casa. E você começar a declarar, o meu casamento será o melhor casamento. Não existe ainda, mas você já profetiza. E aí quando você começa a conversar com nada que existe, Deus faz acontecer aquilo que ainda não existe. É esse Deus que quer que você vire a página. A caneta de Deus está pronta para escrever a sua história. Mas Ele espera que você vire a página. O convite dele nessa noite é faça a sua parte.
Vire a página. Para de ficar se lamentando nessa página de dor. Para de ficar chorando nessa página que registra um erro que você cometeu. Para de ficar preso no dia 20 de abril de 1905. Em nome de Jesus, irmãos. Já passou. Deu-se um novo tempo para você. Chame a existência. Diz essa pessoa e diz a 3 pessoas aí, por favor. Diga assim: o Espírito Santo nessa noite está dizendo a você: comece a chamar a existência. Diz ela aí: comece a chamar a existência. Eu não sei o que é, mas Deus está dizendo para você nessa noite: comece a chamar a existência. Comece a chamar a existência. Comece a chamar a existência. Chame a existência. Chame a existência o que não existe ainda. Chame a existência o que não existe ainda. Chame a existência o que não existe ainda. E os seus olhos irão ver o que vai acontecer. Como igreja a gente exercita isso, irmãos, desde que a gente começou. E Deus vai nos levando a níveis. A níveis. A gente estava num prédio, há 5 meses atrás, que era 300, 400 metros quadrados. E a gente chamava existência. Na verdade era 200 metros quadrados. Depois a gente derrubou a parede, passou para quase 400 metros quadrados. E a gente chamava existência. Quando era a metade, a gente dizia: vamos derrubar a parede e vai crescer. Chamando existência o que não existe. E Deus dizendo: eu gosto disso. Eu gosto disso quando você chama a existência. Deus está dizendo a você nessa noite: eu gosto quando você chama a existência o que não existe, porque eu sou um Deus que trabalho assim. A gente diz: vai aumentar, derrubamos a parede, aumentamos. No primeiro dia, Deus disse: chama a existência. Eu disse: a gente nem abriu ainda, chama a existência. A pastora começou a dizer: vai ter um telão de LED, chama a existência o que não existe, e os seus olhos vão ver o que vai acontecer. A gente começou a ficar incomodado do prédio pequeno, vamos chamar a existência. A gente passou aqui na frente, encontrou esse prédio para alugar, a gente veio, o homem disse: é tanto. Eu disse: pelo amor de Deus, irmãos, é a metade. Ele disse: não tem como. Eu disse: é a metade. Deus disse: chama a existência. Eu disse: comecei a chamar a existência. É a metade que esse homem vai aceitar, é a metade. Eu estava em casa, o telefone ligou: pastor, o senhor já alugou? Eu disse: não, então venha para a gente fechar. É a metade. Eu disse: amém. Eu chamo a existência, porque eu trabalho com Deus e assim. A gente veio para cá. De 200, 400, agora aqui tem 1.200 metros quadrados, mas já está pequeno. Aí Deus está dizendo: chama a existência. Chama a existência. Eu estou dizendo que a igreja vai para ali, para Tupã. Porque eu sou dos que creem, irmão. Eu não estou dizendo que vai falir, que eu quero que nenhum trabalhador perca seu emprego. A irmã trabalha ali, está repreendido. Não, irmã, está repreendido. Eu estou dizendo que ela vai para um lugar melhor e vai abrir espaço para a igreja ir para lá. Amém? Se não é lá, vai ser em outro lugar. Mas a gente precisa trabalhar com Deus assim, chama a existência. O que é virar a página, irmãos? Vira a página em branco. Não tem nada, pastor, chama a existência. Olha para a tua Bíblia aí. Olha para a tua Bíblia. Vira a página aí. Vira a página de forma profética. Seus olhos não estão te fazendo enxergar nada. Mas você precisa chamar a existência. O que é que você quer que esteja registrado aí? Chame a existência. O que é que você quer que seja registrado para a sua casa? Chame a existência. O que é que você quer para o seu casamento? Chame a existência. O que é que você quer para o seu ministério? Chame a existência. Chame a existência, porque Deus, Ele faz acontecer o que não há ainda. Mas nós bloqueamos o agir de Deus porque a gente fica olhando para o passado. Como Deus vai fazer, pastor? Não tem condições nenhuma, irmãos. Por acaso há algo impossível para Deus? Não. Quem bloqueia o agir de Deus somos nós, pela nossa incredulidade. E a gente acha que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Para um morto que está 4 dias no túmulo, cheio de bichos já no seu corpo, Jesus chegou na porta do sepulcro e disse: Lázaro, sai para fora. 4 dias.
Para todos que pensavam assim, não tem mais jeito, o Senhor provar que Ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Vire a página. Entrar numa nova estação é você começar a chamar a existência. O que você quer? O que você quer que exista? Vamos lá. O que você quer que exista diante dos seus olhos? O que você quer que aconteça na sua casa? O que você quer que aconteça diante dos seus olhos? Chame a existência. Deus não está preso no tempo, nem no espaço. Por isso você não pode desistir de viver algo novo. Ele dá uma nova chance a você. Hoje Ele está dizendo, chame a existência. É chamando a existência que você vai se livrar dessa algema. É chamando a existência que você vai se livrar desse jugo de um passado, desse peso na sua alma, dessas dores que você sente porque alguém te rejeitou, alguém te abandonou, alguém te feriu, alguém te traiu, e você vive preso nesse dia. Em nome de Jesus, hoje o Senhor está dizendo que Ele vai te libertar dessa estação e vai te levar para uma estação de alegria. As suas vestes de cinzas vão ser trocadas por vestes de louvor. Por último e não menos importante, busque o que te resta. Jeremias diz, Ele é tudo o que me resta. Quando a força acabar, irmãos, quando não tiver mais recursos, quando as pessoas que você contava falhar com você, Ele é tudo o que te resta. Ele não falha jamais. Ele não te abandona jamais. Quando você vira a página, algo novo começa a acontecer. Quando você se desliga do seu passado, algo novo começa a fluir no seu presente. Você precisa afirmar nessa noite, eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer na minha história. E não fique se questionando como será, como vai ser o meu passado de erros, o que vai ser dessas falhas, desses pecados todos. Eu quero te trazer à memória o que diz Miqueias 7,19. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Se ontem foi sofrido, se ontem foi dolorido, nas mãos do Senhor, esse teu passado desaparece. A Bíblia diz que Ele lança no mar do... Diz essa pessoa assim, diz assim, olha, que bom. Diga ela, que bom que Ele lança no mar do esquecimento. Porque se Ele lançasse na praia do Pina, se Ele lançasse na praia de Olinda, se Ele lançasse na praia de Boa Viagem, se Ele lançasse na praia do Buraco da Veia, as ondas trariam de volta para a margem. Mas diga assim, graças a Deus, que Ele lança no mar do esquecimento. Diga assim, nesse mar não há onda que traga de volta aquilo que o Senhor já eliminou da minha vida. Você pode aplaudir a Ele nessa noite aí? O mar do esquecimento, irmãos, é um mar onde as ondas não vão trazer de volta aquilo que já passou na sua vida. O diabo trabalha com a acusação do seu passado, mas Deus trabalha com o perdão do seu passado. Nessa noite, saia daqui com o seu espírito leve. Saia daqui com a sua alma curada. Saia daqui na certeza de que Deus está pronto para escrever uma nova história, um novo ciclo, uma nova estação, o aniversário da pastora, mas o Senhor inaugura um novo tempo para toda a igreja. Uma nova estação se abre e o convite do Senhor é: chame a existência algo novo. Vamos, irmãos, pega na mão dessa pessoa e diga assim: vamos junto,
Pega mesmo, diga assim, aperta aí, aperta até fazer barulho, porque crente pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Aperta aí e diz assim, vamos juntos viver o melhor tempo de Deus para nossas vidas. Diga assim, comece a chamar a existência algo grande. Algo grande, irmãos. Jeremias dizia, eu me lembro do gosto amargo da cinza, eu me lembro do veneno que eu tive que engolir, eu me lembro dos meus dias terríveis, mas se tem uma coisa que eu me lembro mais, é de que o Senhor é bom, é de que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, ele é tudo o que me resta. Sabe o que Deus fez? Deus libertou o povo da Babilônia, Deus mudou o quadro, Deus mudou a estação. Nessa noite Deus está mudando quadros aqui. Deus está mudando estações aqui. Deus está mudando realidades de casas aqui. Deus está começando a escrever um novo tempo para pessoas aqui. Para de ficar querendo viver do que já passou. Vive de ressentimentos, vive de lembranças, vive do abandono, vive de migalhas. Eu escrevi hoje nas minhas redes sociais. Se você pode, vai lá no meu Instagram e lê. Não adianta a gente ficar gastando água, tentando regar em terreno que não vai florescer. E você fica gastando água, gastando energia, gastando seus investimentos num terreno em que não vai florescer. Por quê? Porque já passou. Como assim, pastor? Eu não estou falando de um ambiente, eu estou falando da estação. Porque ambientes, mesmo que estejam secos, quando é de Deus, diga assim, quando é de Deus. Diga, quando é de Deus, Ele me usa para chamar a existência. E aquilo que era seco, e aquilo que era morte, passa a voltar a ter vida, passa a voltar a florescer. Hoje o Senhor vai te dar essa unção aqui nesse lugar. Hoje Ele vai usar você como Ele usou Ezequiel. Ezequiel, você está vendo algo aí? Ele disse, eu só vejo ossos sequíssimos. Ele disse, chame a existência, chame a existência, chame a existência. Comece a profetizar. Ei, ô filho do homem, profetiza. Deus está te dando essa unção aqui nessa noite. Quantos se recebem em nome de Jesus? Levante sua mão direita aqui que eu recebo essa unção de chamar a existência aquilo que não existe, e os meus olhos irão ver. Vai florescer, irmãos. Vai florescer, vai florescer. Deus vai te usar com uma unção poderosa. Vai dar frutos. Por quê? Porque Ele faz além. Deus faz além. Diz essa pessoa, irmão, em nome de Jesus. Sai daqui nessa noite crendo nisso. Que Deus faz além. Deus faz além. Ele transforma o ontem em nunca. E transforma o seu amanhã no agora. Deus faz além. Deus faz além. Deus faz além.